atrás. Então, é no mínimo, para dizer pouco mesmo, infantil. A nossa formação, portanto, essa que nós estamos patrocinando, e eu próprio, toda a minha vida, já é uma longa trajetória em escolas de administração, em todos os níveis que eu tenho atuado e tudo, eu acho que carece disso daí. Uma área de estudos que projeta o passado no futuro e o exterior no interior. Por que o passado no futuro? Você dizer, mas isso não fazem todas as profissões? Sim, de alguma forma a história leva a isso, né? Que o presente contenha o passado dentro de si. Não é? Quase que uma fatalidade histórica. Agora, o problema é que nós ensinamos o passado. Eu vou dizer como. As escolas de administração, e eu vou generalizar, de ciências sociais, todas ensinam uma ciência caduca, porque elas falam de teorias de um mundo que se industrializava. Ora, nós sabemos que para muitos historiadores esta foi a segunda grande revolução da humanidade, né? A fábrica, a indústria, o modo de produção massivo, e a primeira, obviamente, foi a agricultura. Portanto, são momentos históricos muito marcantes e promotores de grandes transformações. Mas eu pergunto, será, sem decretar a morte da chamada era industrial, que não morreu, está aí, mas será que é nesse modus que nós estamos vivendo hoje? E aí eu tento dar uma resposta. Eu acho que estudar hoje as grandes transformações sociais, ou seja, a ciência que nasce daí, a sociologia, a economia, a administração, da grande revolução, da revolução industrial, eu acho que talvez fosse melhor ir um pouquinho atrás e estudar as grandes transformações, que outro momento histórico importante é a chamada descoberta, que não foi descoberta, foi o uso dos tipos móveis de Gutenberg. Eu acho que aquele momento em que Gutenberg vai imprimir o primeiro livro, a famosa Bíblia lá de Mogúcia, né? Eu acho que ali acontece um momento anterior, mas muito mais parecido com o que nós vivemos. Por quê? Explico. Se a revolução industrial é uma revolução de base energética, o que é que acontece lá? O homem, o ser humano, a espécie humana, usava como energia basicamente a animal, a humana e de outros animais. Isso é substituído com um poder fantástico de ampliação, primeiro pelo vapor, a máquina térmica, depois o motor Otto, o diesel e elétrico mais adiante, etc. E isso é associado às economias, é introduzido nos parques econômicos e vai causar o grande fenômeno do qual nós todos aqui hoje somos protagonistas. A nossa forma de viver, de vestir, de ter mau humor, de nos relacionar, é toda definida por essa grande transformação, a cidade que vivemos, que vem dessa era industrial. Portanto, nós estamos falando de uma revolução social, sim, grande revolução, mas que se faz, atenção, por um determinante de natureza energética, uma mudança no padrão de uso de energia, da animal, basicamente, para a térmica e depois a elétrica. E hoje a termoelétrica e todas elas. Bom, o que é que nós estamos vivendo hoje? Uma outra revolução. Alguém tem dúvida que depois desses tempos da microeletrônica, de tudo isso que está aqui e nos nossos bolsos, etc., os hábitos, o modus vivendi, as relações estão se transformando, todas. Os jovens talvez sejam os grandes protagonistas dessa transformação. Porque a minha geração, por exemplo, a viu surgir, lhe afeta viver, mas de uma forma híbrida. Nós todos, eu não sei a partir de que idade, mas com certeza com mais de 40 anos, por aí talvez, sabemos usar esses aparelhos, às vezes até com alguma maestria e tudo, mas nós não dependemos deles, como os jovens dependem. Eu vejo em sala de aula meninos que nasceram
com esses aparatos microeletrônicos na mão, eu até brinco com eles, eu digo, se tirar essa porcaria de você, você perde o ar, né? Você fica sem respirar. E provavelmente alguém vai sentir falta de ar. Porque aquilo está incorporado, né? Bom, essa geração que está surgindo, então, que é a geração mesmo dessa transformação, ela está vivendo novas formas de relacionamento, portanto, forma de arranjo social, porém, de outra natureza, informacional. É uma revolução fantástica. Eu não sei se ela é tão poderosa, a história dirá, quanto a industrial, em poder de transformação do mundo. Mas uma coisa eu tenho plena convicção, que tão ou quase tão, ela representa um momento de descontinuidade na curva da história. Ou seja, nós estamos sim no limiar de uma nova era. O nome que vão dar para ela não tem nenhuma importância para mim. Se é informação, se é... Isso aí não tem importância. Ora, diante desse fato, que é um fato universal, como foi a descoberta do fogo, a invenção da agricultura, etc., o mundo que nós vivemos é mais parecido com o mundo pós-Gutenberg do que com o mundo pós-industrial. Valeria a pena a gente estudar um pouco de história, ver o que acontece imediatamente após o uso dos chipos móveis e a grande transformação com a imprensa que eles provocaram no mundo, as transformações, porque ela, ainda que no primitivismo dessa tecnologia, de juntar uns tipozinhos de chumbo, arrumar e imprimi-los com uma prensa manual, ela é muito mais parecida com os nossos aparelhos de processamento e transmissão de dados a longuíssimas distâncias, né, do que propriamente com a Revolução Industrial. Agora, qual é a economia que a gente estuda? Qual é a sociologia que a gente estuda? Qual é a teoria das organizações que a gente ensina? E muitas vezes, mas é essa que tem. Sim, mas pelo menos trazer esse conteúdo de perplexidade. Isso serve. Você falava em formação crítica. Eu entendo que isso é a formação crítica. Até onde a atualidade disso? No que não há atualidade nisso? Percebeu? Então isso tudo eu incluiria nessa tal tópico que projeta o passado no futuro. Nós continuamos falando, sem nenhum demérito para o grande pensador que ele foi, de Keynes. Tem gente buscando soluções keynesianas para o mundo de hoje. Keynes foi um homem inspirado, eu tenho grande reverência por ele. Marx é um fenômeno de pensamento crítico. Ele era um homem do século XIX, muito lúcido, por sinal. Mas não podemos esquecer que Marx viveu a meados do século XIX, escreveu sua obra. Keynes já no século XX, e podemos passar por outros, Schumpeter e não sei o quê, e entrar no campo da sociologia, enfim, com outros, ou da antropologia, ou da história. A história. Bom ponto esse que eu toquei. Assim, não previsível. Eu costumo dizer que dentro das ciências chamadas humanas e sociais, a história talvez seja o paradigma que nós devemos estar perseguindo. O que os historiadores fizeram com a história no início do século XX, mais precisamente nos anos 29, 30, com a escola Les Annales na França, é um fato que deveria inspirar muito as ciências sociais. Porque os historiadores tiveram a coragem de dizer o seguinte: ó, isso aqui é uma versão, ninguém vai banir isso que nós chamamos de história, mas isso é a história dos grandes acontecimentos, é a história política, e a história não é isso. Há uma dona de casa que agora está fazendo tricô e está fazendo história, e uma coisa que era tão óbvia como essa só passou a ser tema da historiografia a partir da escola dos análises, Les Annales na França, que tem uma revista que até hoje é considerada um ícone da Les Annales, publicar lá e tudo mais, vamos dizer assim, tem 2 momentos na escola, não é? De desenvolvimento, mas eles vão reformular toda a historiografia. E hoje, o bom cientista da história, o bom historiador, ele dirá para você, sem
sem nenhuma, vamos dizer assim, pavor ou medo. Ele dirá na academia: não há histórias, não há história, há versões. Há versões. Qualquer que seja a fonte que você tenha, documentos, etc., que antes eram considerados sagrados, há autores que dizem: se não há documento, não há história. Só que se você pensar que os documentos são retocados, não há um texto escrito que tenha a espontaneidade disso que eu estou falando aqui, que depois eu posso até me arrepender. Bom, eu disse isso? Não. Se nós já vamos escrever uma carta de Campina Grande sobre este ponto, nós vamos ficar 3 dias aqui. Vai ser um sofrimento doido. Possivelmente vai haver grandes discussões aqui sobre o que botar aqui. E o que nós vamos colocar é tudo idealizado. Esse é o documento que ficará para a história do que aconteceu aqui. Eu costumo dizer o seguinte, citando um documento histórico: vocês sabem que há uma famosa tela de Napoleão Bonaparte, que, se não me engano, está no Louvre até. Eu já vi, mas não sei onde. Que é um Napoleão, grande Napoleão, em cima de um cavalo branco, bonito e tal, com todo o fardamento do imperador, do general, grande estrategista, etc. Aquela tela foi pintada por um pintor francês do século XIX, famoso, ele vem do século XVIII ainda, Davi, né, que pintava, era um pintor da nobreza, pintou, retratou todos os reis e tal, etc. E chegou a vez do Napoleão. Quando Napoleão foi ser retratado pelo Davi, encomendado para fazer aquele retrato, isso está escrito na história, se é mentira ou verdade, eu não sei. Ele, a primeira coisa que disse para o Davi: faça-me mais alto. Tá? E se você olhar o homem que está em cima daquele cavalo, tem no mínimo 1,90 m de altura, 1,85 m. Napoleão parece que tinha pouco mais de 1,60 m. Isso é um documento histórico. É um retrato oficial, feito por um pintor do Império, contratado para isso, um renomado retratista. A tela é belíssima e tem uma grande falsidade. Esse é um documento histórico. Os historiadores tiveram coragem de fazer, no início do século XX, uma revolução na metodológica, etc., da história, e a própria história econômica nasceu aí. Isso que nós chamamos de história econômica nasceu aí. Eles disseram: olha, é possível pegar séries históricas, estatísticas, etc., e estudar os fenômenos e compreender o que aconteceu e tudo. Nós, na administração, talvez continuemos ainda muito prisioneiros do passado. A outra advertência, só falta uma lâmina para que a gente possa discutir, né? É o exterior no interior. Aqui isso é terrível. Inclusive, isso é um fenômeno não só planetário, como nacional. Por exemplo, não há um movimento, e se surgir, provavelmente não será bem visto pelos órgãos de avaliação e tudo, das universidades do Nordeste, ou, por exemplo, da Amazônia brasileira, e dizer: escuta, isso tudo é muito interessante, nós vamos discutir isso tudo até morrer, mas há que discutir outras coisas, que são amazônicas, que são nordestinas, e que não estão nesses manuais que vieram lá da Saxônia, sei lá da onde, certo? Bom, passemos à última lâmina, eu creio. E aí eu fecho essa reflexão que quero propor como tema para a gente debater. Uma epistemologia que se orienta para a mimeses. Mimeses lá do teatro grego, né? A arte de imitar, de copiar. Então, se orienta para a mimeses. E uma pedagogia, e observe que eu botei a palavra pedagogia entre aspas, de dependência, que não desenvolvem tanto a epistemologia como a pedagogia, saberes e competências para os desafios do novo e da mudança. Os nossos cursos de administração são campeões de ensinar você a fazer aquilo que todo mundo já fez. Nunca o novo. O novo, aliás, é banido dos cursos, é visto como digressão. Eu próprio tenho tido muitas críticas, ouviu, como professor da área e tudo, porque, por exemplo, eu levo autores. O Geraldo já participou de uma sessão dessas, com o trabalho que vocês fazem aqui de inspiração em Gonzaga e tudo,
Nós procuramos usar esse ano, por exemplo, o centenário de nascimento do Vinícius de Moraes. Acabamos de fazer um encontro em que o homenageado era ele, dentro do curso de administração. E eu tive que começar perguntando, será que um burocrata